pessoal, hoje estamos aqui com a Anabela, gerente sênior da Unilever. Anabela, muito obrigado por aceitar o convite do IGP. A gente fica muito feliz em poder estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua jornada, né, desse caminho rumo ao sucesso. Anabela, conta um pouquinho da sua história. Quem é a Anabela, para nós, por favor? Olá, Diogo. É um prazer estar aqui junto com o IGP, participando dessa jornada aí, né? Falando sobre carreira, que é algo super importante para os novos que vêm ou para aqueles que pensam em fazer uma mudança, né? E o convite é realmente prazeroso para falar sobre isso, né? A minha carreira na área tributária começou sem ter ideia de que isso viraria área tributária. Eu fui secretária, fui telefonista, eu participei de um processo, eu fazia editais para bancos, né, de imóveis que iam para leilão. Depois tive um upgrade para aí que eu comecei a entrar na minha carreira um pouco mais ligada à tributária, né? Participei na KPMG, trabalhei depois em escritórios de advocacia, voltei para o mercado de consultoria e um dia tive uma virada aí, falei, vamos ver como fica do outro lado da mesa, né? Tive o prazer de ter uma experiência de um mês do outro lado da mesa, não sabia se eu ia me apaixonar ou não por isso, porque quando você vive em mundo de consultoria, você vai para todos os lados, né? E felizmente eu tive, né? Adorei trabalhar do outro lado da mesa e fui em busca disso, né? E estou desse outro lado da mesa até hoje. Tive passagens pela Promon Engenharia, passei pela Sony, pela Goodyear, e estou hoje na Unilever, lá na minha carreira sólida lá, super boa, contribuindo para a empresa e para os meus conhecimentos, né? Porque a área tributária todo dia é um aprendizado, né? E Ana, e você é da onde, natural? Você nasceu em São Paulo mesmo? Você está em São Paulo hoje, né? Estou em São Paulo, estou baseada em São Paulo. Eu sou natural daqui de São Paulo também, da capital, né? A gente fala que é caipira da capital, né? Caipira. Porque é a gente que tem medo dos bichos do mato, né? Não é o pessoal do interior, não. Então a gente fala que é caipira da capital. Eu sou casada, eu tenho uma filha que já é uma mulher, também está no mercado de trabalho, né? É muito, muito bacana também. A gente chega num momento da carreira que você pode trocar experiências, né? Então, é bom porque eu tenho uma jovem, né, que está iniciando na sua carreira, lida com pessoas, e a gente aprende todos os dias com isso, ainda mais quando você tem uma equipe, né? É muito bom a gente poder aprender com os filhos também. E você começou em São Paulo, né? Tu comentou que teve uma passagem ali, talvez por cargos de assistente administrativo, né? Como secretariado, nesse processo. E o que fez essa virada de chave para ir para a área financeira, fiscal, né? Nesse processo ali. É interessante, né? Porque a KPMG estava com um processo de contratação de uma pessoa que fosse voltada para a área de treinamento. Porque essas grandes empresas tiveram um boom de treinamento, por questões econômicas no país, elas acabaram abortando esse plano e hoje em dia elas estão muito fortes, né? Em treinamento, workshops, palestras. E naquela época, com os planos do governo, as empresas deixaram de investir em treinamento. E eu, então, fiz a passagem para a auditoria. Olha só, né? Começou na auditoria, então. Comecei na auditoria de grandes indústrias, né? Indústrias americanas, qualquer tipo de indústria. E com isso, a gente tem um grande boom, né? Até hoje existe esse boom, o boom da auditoria, o boom da parte tributária, e eu fiquei um ano mais ou menos na auditoria de empresas, né, de multinacionais, e com
o Big Seasons, né, de declaração de imposto de renda, as auditorias, e tem isso até hoje, elas migram, né, o pessoal para poder ajudar onde você tem um grande foco de trabalho em um curto espaço de tempo. E eu fui fazer lá as revisões de declaração de imposto de renda, né? Que todo trainee faz isso, né? Ele vai de um lado para o outro e todo trainee participa desse trabalho. E eu me apaixonei pela área tributária. Eu achava aquilo lindo. Eu falava, nossa, tudo tinha conexão. Era igual, é tão claro quanto 2 mais 2 são 4, e para mim era assim a área tributária, né? Mal sabia o que viria aí pela frente. Todas as mudanças de legislações e impostos, né? Mas tudo bem. A gente, quando começa, a gente acha tudo maravilhoso e lindo. Eu ainda acho, mas tem suas dificuldades. Tá, e aí, então, daí tu ficou esse 1 ano e pouco como auditora, já migrou para a área fiscal? Como é que foi esse caminho? Aí eu migrei. Aí na época eles tinham, falava, poucas funcionários poderiam fazer essa migração, né? Porque você sempre, até hoje, você entra para uma área, então ela está estruturada para receber aquelas pessoas, então você permanece. Mas eu me dei tão bem nessa área, essa área me acolheu tão bem, né? E eles, por coincidência, também estavam precisando de pessoas, eu pedi a transferência e ela foi aceita. E aí eu comecei essa minha carreira, e foram por diversas áreas, né? Assim, também lá atrás, você não tinha uma grande segmentação da área trabalhista, da área de impostos indiretos, que é o ICMS, o IPI, o PIS/COFINS. O PIS/COFINS, inclusive, naquela época, era só diretos, né? Estava só ligado ao faturamento, né? E a parte de imposto de renda, contribuição social, não vou dizer as outras coisas que tinham, senão eu vou denunciar a minha idade, né? E eu adorei fazer esses trabalhos, e eu queria, tudo que tinha na frente eu queria fazer, né? E fui fazendo, então a gama de clientes que eu fazia, essa auditoria tributária, era gigante. Então, foi passando por tudo, né? Foi passando por trabalhista, inclusive, foi passando por diretos, indiretos, aí era o mundo aberto que vinha, eu falava, eu quero, né? E nessa época tu já estava formada? Já estava formada na faculdade? Eu estava estudando, né? Eu estudei administração, foi minha primeira faculdade, e eu então concluí a administração estando dentro da KPMG, né? KPMG. Foi a minha. E lá a gente brincava, porque a gente fazia os cursos, né? Os cursos dos trainees, você sai melhor formado ali do que na própria faculdade, né? São bastante fortes. Eu também tive background, né, de escola de Big Four, e eu digo que realmente os treinamentos tinham um investimento grande, né? Ainda existe um investimento muito grande, até universidades corporativas, né? Eles têm hoje, então é uma grande escola, né? É uma grande escola. E da KPMG, o próximo passo da Anabela foi? Eu fui trabalhar num escritório de advocacia, né? Hoje em Legal. dia é Machado e Associados, tem um tempão lá, eu fui aplicar de uma forma diferente aquilo que eu tinha aprendido. Além de fazer revisões tributárias, a gente fazia planejamento tributário também para as empresas, eram pequenas, médias, grandes empresas, a parte de M&A também, né? Fusões, cisões, aquisições, instrumentos societários, contratos sociais, emissão de pareceres. Então, era muito grande essa gama. E por lá eu fiquei 5 anos, basicamente, convivendo com os advogados e já mais mergulhada ainda no mundo jurídico, né? A gente ia compreendendo essas mudanças de legislação que eram cada vez mais fortes, né? Estavam mais intrínsecas nos estudos que a gente tinha que fazer, né? E ali te trouxe uma bagagem também jurídica dentro da tua linha administração contábil, né? Que acabou, provavelmente, a bagagem da auditoria estava te dando ali também na KPMG, né? Sim, sim, foi para a visão de balanço que eu tive na KPMG, agrega ali, porque quando você faz o M&A, você tem essa visão de balanço, né? Bom, saindo dali, né, eu fui
continuei a minha trajetória, eu fui para a PwC, né? Eu fui para trabalhar na PwC, e aí as empresas estavam mais segmentadas e eu entrei num grupo de instituições financeiras. Já era outro mundo, né? Era banco, seguradora, corretora, e ali eu fiquei. Começamos a diversificar um pouco na minha trajetória lá dentro, foi as empresas de publicidade e propaganda, que também é outro mundo, né, tributário. Então, a minha caixinha aí de conhecimentos e de experiências com os diversos tipos de empresa, ele só aumentava. E a PwC tinha uma das empresas da PwC era a outsourcing, né? Fornecia serviços de outsourcing para empresas que estavam se instalando, queriam se instalar no Brasil, queriam montar alguma coisa aqui, e algumas outras empresas também, que já estavam estabelecidas no Brasil, mas não queriam ter uma estrutura, né, contábil, tributária, queriam ter isso com empresas terceiras e empresas sólidas, né, porque toda a estrutura de um outsourcing estava baseado naquele conhecimento sólido, né, que a PwC possuía. E aí eu recebi um convite para montar uma área tributária mais especializada dentro do outsourcing da PwC. E fui lá para mais um desafio, né? Mais uma gama, porque no outsourcing, apesar de você representar ali, né, aquela área tributária de uma outra empresa, não é a consultoria, é um meio a meio, né? Você tem que dizer o que tem que ser feito, porque o cliente não tem essa área de expertise dentro do negócio dele, e ao mesmo tempo você não pode tomar toda a decisão, porque você tem que apontar para ele os caminhos para que então esteja dentro do plano de negócios dele, aonde ele quer seguir. E assim fiquei também por um tempo, né? E foi maravilhoso também. O outsourcing, assim, para quem está nos ouvindo, né, é essa questão do tipo, quase uma terceirização, né, das atividades dentro da empresa, só que ele é feito pela própria consultoria. Então, a consultoria ela cede profissionais, né, que estão treinados, capacitados, e acabam, só que ela tem um reporte direto para a companhia, né, nesse caso, né, e não para os sócios, por exemplo, da consultoria por isso que tem um pouquinho de diferença aí para quem está nos ouvindo, só para entender esse processo. Ali, Ana, você já era gestora? Qual que era o papel da Ana nesse processo do time de outsourcing? Uhum. Enquanto eu estava trabalhando para as instituições financeiras, eu virei gestora ali e fui para o outsourcing como gestora. Fui montar um time, eu contratei mais de 20 pessoas naquela época. Foi o primeiro desafio, né? Fazer as entrevistas. Como que eu ia saber se aquelas pessoas eram fit para o negócio, né? Que a gente estava montando, né? E os diferentes conhecimentos. Então, eram pessoas para a parte de imposto de renda, eram pessoas para cuidar de PIS/COFINS, de ICMS, de IPI, de ISS. Aí envolve tudo, né? Renovação de certidão negativa, entrega de obrigações acessórias, toda a gama que a empresa, né, quem trabalha em empresa, né, e está assistindo a gente aqui, também sabe quais são aquelas rotinas, né, que a gente tem no dia a dia dentro de uma área fiscal, né? E como é que era, por exemplo, esse mundo, né? Porque a gente não foi preparado, talvez, para contratar naquele momento, né? E, de repente, quais eram as características que a Anabela olhava, por exemplo, num candidato naquela época? E depois a gente pode fazer essa pergunta de novo, mas quais são as características, ou se quiser já responder, quais são as características que você olha hoje ao contratar um candidato na Unilever? Vou esse paralelo aqui, viu, Diogo? Porque naquela época a gente buscava as pessoas muito técnicas, né? A gente olhava e falava, olha, eu quero uma pessoa muito técnica e que ela tenha uma visão de longo prazo. A gente, obviamente, olhava para os soft skills, né? De ser uma pessoa que se comportasse bem ali na entrevista, que ela tivesse uma flexibilidade, um jogo de cintura, tudo
Mas esses soft skills eram muito soft skills, né? Que a gente, naquela época, olhava porque o técnico, ele falava muito alto, né? Não que hoje, né, já traçando um paralelo, não seja importante, porque ele é importante. Mas hoje você tem uma... Como é que você contrata uma pessoa? Se eu estou contratando alguém para a área tributária, né, e dependendo do nível que você está contratando, e eu precisava de pessoas lá que já tivessem, né, fossem analistas, especialistas, coordenadores, então eles teriam que ter essa bagagem, né? Mas naquela época as empresas, quando você olhava a PwC, você falava, nossa, é uma universidade ali, você vai entrar para aprender ali, né? É um pouco diferente quando você contrata para consultoria de quando você contrata para o outsourcing. Um dos grandes cuidados que a gente tinha ali era a pessoa entrar para o outsourcing e querer migrar para a auditoria, né? Porque as pessoas viam isso como um trampolim. Eu entro no outsourcing e depois eu peço transferência para outras empresas e outras atividades dentro da PwC, né? Era uma coisa que a gente fala, é muito interessante porque era esse o cuidado que a gente tinha. Hoje, quando você contrata, a gente olha muito. Bom, o profissional hoje, ele já tem muitos meios para poder se atualizar e se formar, né? Porque a gente tem uma internet muito ampla, muito digital, cursos digitais, então permite com que a pessoa tenha essa formação rapidamente e estude, né? A gente tem o Google, que permite a gente fazer as pesquisas, os estudos periódicos que você assina. E então a gente olha muito as características hoje do conhecimento técnico, é importante sim, mas é muito importante saber trabalhar em grupo, né? Respeitar a diversidade, é importante que as pessoas entendam que não tem, às vezes, certo ou errado, a opinião de todos deve ser ouvida, você tem que compartilhar, você não faz nada sozinho, né? E principalmente, eu falo, em nada de nada, né? Em qualquer área, você não consegue entregar assim, eu fiz sozinho um planejamento tributário, não faz, né? Eu fiz sozinha uma implementação de um projeto novo, também não funciona assim, né? Então, a capacidade hoje de saber ouvir, da pessoa entender o negócio, né? De saber se relacionar com as diversas áreas, ter um controle emocional, uma inteligência emocional aplicada a tudo isso, é muito importante. E a parte técnica, aquilo que a pessoa não sabe, ela supre conhecendo e dividindo com os gestores e participando. Então, tem uma diferença muito grande nesses soft skills que a gente era tão soft lá atrás e hoje eles estão fortes, né? Porque, principalmente dependendo do grupo que você está, se ele tem um grande equilíbrio, uma harmonia entre os participantes dele, é muito importante que você tenha cuidado na contratação para trazer também alguém que tenha esse mesmo espírito de equipe que você já tem um grupo ali formado, né? Ter o cuidado da cultura, né? Que tu está comentando esse ponto, e ele é super importante, né? Quando a gente fala de propósito, cultura da empresa ligada à cultura do profissional, né? Então, como que a gente faz esse estudo que talvez lá atrás não era tão visto, né, Ana? Acho que lá atrás a gente tinha muito um viés, eu preciso de um bom técnico, né? Eu preciso de um cara que vai resolver meu problema aqui. Talvez dentro da indústria, então, né? Eu acho que tem um viés ainda maior no sentido como é que ele vai se adaptar à cultura da empresa, como é que ele vai se adaptar dentro desse processo e como é que isso vai casar para que a gente consiga fazer com que ele se desenvolva de uma forma positiva também, né? Enaltecer os pontos Exatamente. fortes dele, né? Legal. E de alguma coisa boa, importante que você falou, propósito, né? Você citou. Naquela época, o que é o propósito, né? Que as pessoas não pensavam nisso. Hoje em dia, ele tem uma razão de existir, está muito conectado, né, com o seu interior, com aquilo que você tem na alma, né, dentro de você, e tem que sim estar conectado com a cultura da empresa, né? Isso, ele se autossustenta, você tem esses elos que se autossustentam. Então, isso é muito importante, porque aí você consegue trazer as pessoas que ficam conectadas, ela tem dentro de um propósito, ela tem
um conhecimento técnico que ela expande, ela absorve e aquilo reflete para os outros também, porque ela vai lidar em reuniões e também ela vai poder aplicar esses soft skills que a gente está falando. Então, é tudo muito conectado, né? Tudo acaba conjugando ali para ter toda uma razão da pessoa estar onde está. A gente sempre falava, né? Estar no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo, né? E ela vai se descobrindo. E pode ser que ela entre para o seu time e descubra, fala assim, olha, isso não tem nada a ver comigo, né? Acho que proporcionar isso para um profissional também é muito importante, porque às vezes a gente recebe as pessoas, elas acham que já estão prontas para aquilo e no fundo não está. Precisa também ter um gestor que ajude a dar essa orientação, né? Tu comentou, eu tenho um gestor, eu tenho um líder, eu tenho um espelho, talvez, que vai me ajudar a guiar nesse caminho, né? Como é que a Anabela vê essa figura de mentoria dentro da sua carreira, dentro do teu processo da sua carreira? Olha, a mentoria é uma coisa que eu acho que ficou muito forte, né, no ano de 2020, porque ninguém esperava essa reviravolta que a gente teve, né, e que a gente ainda está passando, e não sabemos ainda por quanto tempo. Então, isso me trouxe muito mais proximidade, né, com o meu time, e muito mais um cuidado para olhar para essa carreira e esse desenvolvimento. Como que essas pessoas que estão tão distantes vão lidar com outras pessoas? Especificamente, eu digo pessoas entrando, né, no time em plena pandemia, que algumas delas sequer pisaram no escritório. E como que a gente conecta essas pessoas com o restante do mundo da organização que ela precisa se relacionar? Então, a mentoria, né, quando a gente olha isso, não é só a gente dar aquela sugestão de como eu faria, é ajudar a pessoa a fazer a leitura do outro, para que ela também possa ser capaz de se desenvolver nisso e fazer essa leitura e saber olhar mesmo à distância, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente teve já alguns encontros, né, foram maravilhosos, onde a gente teve pessoalmente conversando, que foi muito bom, mas aqui, né, falar com pessoas que você nunca conheceu. Então, orientar, trazer de perto essas pessoas, mesmo que por vídeo, abrir a câmera e olhar olho no olho, faz toda uma diferença, né? Para você dar um trilho, trate como você gostaria de ser tratado, trate como o outro também gostaria de ser tratado. Olha a leitura que tem que ser feita, né? Com todo esse distanciamento que a gente está tendo aí, principalmente com os nossos colegas, né? Não tem mais o almocinho, né? Que a gente podia conhecer melhor um ou outro, tirar dúvidas, pegar dicas, né? Perdemos algumas pausas, né? Aquelas pausas do café e do lanche ali, para conhecer um pouco melhor. Isso hoje está tendo que ser de uma via digital, né? Infelizmente, isso Exatamente. gera um distanciamento. Por outro lado, se a gente conseguir usar bem a tecnologia, a gente pode também trazer mais próximo o time, né? Isso vai ser algo que a gente tende a discutir nos próximos encontros, sem dúvida. Eu acho que a gente tem um tema super complexo que é o profissional do futuro, né? O que é, como será a nossa jornada no futuro? Será que ela será linear, né? Como as grandes corporações sempre foram, né? Altamente hierárquica? Me parece que não, né? Cada vez mais a gente está quebrando layers, está quebrando estruturas, né? Então, eu não sei como está na Unilever, até se puder comentar um pouquinho sobre isso, para nós também vai ser bastante legal. Olha só o que aconteceu na PwC. Quando eu fazia instituições financeiras, eu tinha um cliente que ele era um banco, né? E um funcionário era o responsável pela área tributária, ele queria fazer uma viagem, era uma viagem muito longa, muito extensa, para ver a família, fazia muito tempo que ele não via a família. E o chefe dele falou assim, olha, você só pode ir se você conseguir colocar alguém no seu lugar que cubra os seus 30 dias. Né? E aí ele falou assim, tá bom, vou pensar aqui. Aí ele voltou para a mesa dele e falou assim, eu já sei, eu vou ligar para a Ana, ele sabia que eu estava no outsourcing, ele falou, eu vou ligar para a Ana para ela me fazer uma proposta para que ela, né, gerente, gestora, fique aqui no meu lugar me cobrindo nas férias. Como era um banco, o banco sempre tem fechamento 2 vezes ao ano, né? Quem reporta para Banco Central, tudo.
E era mês de reporte para o Banco Central. Eu falei assim, eu não sabia se ele era meu amigo ou se ele era meu inimigo nesse momento, né? Já botou na bucha ali, cai na fogueira, Ana. Vai para o fogo, né? Uhum. E aí eu E aí? topei, né? Uma proposta, eu falo assim, nossa, foi uma proposta muito boa que eu fiz para ele, e eu fui lá cobrir esse meu amigo durante as férias dele. E aí foi aí que eu sentei do outro lado da mesa, né? Conversando com o gestor dele, interagindo com o pessoal, fazendo um fechamento, atendendo a auditoria, preparando, né, ajudando o contador a preparar os documentos para o reporte para o Banco Central. Eu falei, nossa, que legal. Eu, assim, todos os dias eu ia para o mesmo lugar, né? E todos os dias, apesar de ser isso, eu tinha sempre um assunto diferente para tratar. Então, não tinha monotonia, né? Era tranquilo. Muito bem. Aí eu falei, nossa, que bacana. Eu acho que eu vou seguir por esse caminho mesmo. Vou sair da consultoria e vou para a empresa. Nisso, Diogo, uma empresa me chamou para fazer uma entrevista. Era a Promon. Fui lá e era do lado de onde eu estava, né? Era muito perto mesmo. Eu fui lá, bati um papo, conversei na época com um contador da Promon, meu amigo até hoje, é super bacana. E ele foi uma química assim, sabe? Eu me identifiquei com a empresa, com a atividade, com tudo que ia fazer, e eu topei. E fui aí de vez para o outro lado da mesa. E aí foi a grande virada e nunca mais eu saí. E aí na Promon, você foi como responsável pela parte fiscal daí também? Eu fui, na Promon, eu era responsável por toda a parte tributária, tudo, diretos, indiretos, qualquer tipo de planejamento, era responsável pelos processos também, né, tributários que a gente tinha lá, jurídico, tudo, então também era responsável por isso, né. Novamente, aí vem mais um aprendizado, né. E aí, nesse ponto aqui, qual que foi a maior dificuldade, né? Porque tu saiu. Quando eu viro a mesa, né? Saiu da consultoria, onde na realidade a gente tem um papel importante de seguir, de dar conselhos, de dar o de caminho, para um momento onde tu passa a ter, eventualmente, tomar as decisões. Qual que foi a grande dificuldade da Ana quando sentou na indústria? Olha, quando eu fui para lá, um grande ponto, um ponto muito importante, é a questão sistêmica, né? Porque, como você mesmo colocou, você vai para a consultoria, você diz, você dá a sua recomendação, mas colocar aquilo em prática é, é lá de quem está do outro lado da mesa mesmo, né? E aí eu fui saborear esse gostinho, porque a gente também tinha auditoria, a gente tinha consultoria. Então, quando a gente tinha uma recomendação, era para fazer. E o que era muito interessante nesse processo? E eu acho que vale uma dica para o pessoal. Quando você já trabalhou numa consultoria e você vai trabalhar dentro de uma empresa, você sabe que a recomendação daquele profissional que vem, ele vai te dar recomendação de acordo com o que está na legislação. E às vezes, sistemicamente, primeiro, aquela opção que ele te deu, você às vezes não consegue implementar de uma forma rápida, aquela solução possui eventualmente algum custo adicional. A solução nunca é só na área tributária, né? A área tributária é um delivery, né? De um todo que está por trás disso, então você sempre tem que envolver as outras áreas, e aí você tem que, então, tomar as decisões, né? Você tem que estruturar, então, a partir daquele parecer que você recebeu, né, daquela consultoria, você tem que estruturar aquilo para você fazer, de fato, a implementação. E aí você vai olhar para aquela implementação, quem da sua equipe vai implementar aquilo, que aí você tem que conhecer as pessoas, né, para você poder falar, olha, essa pessoa é especialista nisso, vai me ajudar nisso, vou conectar com outra pessoa, e assim você vai repetidas vezes tratando, né, cada um dos assuntos. Assim que eu entrei na Promon, eles estavam implementando o SAP, né, que para mim era assim, o que é isso? Né? Eu sabia que era um sistema, que tinha mais fazer a implementação de um SAP
foi, de novo, um desafio fantástico, né? Principalmente porque a minha equipe era a equipe que fazia o dia a dia e fazia a implementação. Quando você está numa consultoria, você tem um time que ele está focado naquele cliente e tem aqueles 3, 4 dias para fazer aquele cliente. Depois ele vai para um próximo cliente, e depois ele vai para um próximo cliente. Na empresa, não. Na empresa, você vai fazer o seu dia a dia e vai fazer também a implementação de um sistema, a implementação de um projeto, um lançamento de um produto. Você tem que gerenciar isso. Então, você fala, nossa, né? Como que você se envolve com tudo isso? A conversa aberta, né, de gestor, né, a conversa franca, e você assumir também, olha, isso eu sei, isso eu não sei, isso você sabe muito mais do que eu, me ajuda aqui, e aí você, o auditor geralmente tem um pouco mais de criticidade nas perguntas, né, quando você já passou por esse background nas empresas de consultoria e auditoria. Ele ajuda, ele é muito importante. E assim você vai formando as pessoas também, porque vão vendo o seu jeito, né? Fala, olha, questionadora, e você forma também. Mas esse foi um grande desafio de se deparar com essas questões de você ter que colocar na prática aquilo que você sempre recomendou para o outro. Interessante, porque aqui, de fato, foi assim, mão na massa, né? Eu acho que coloca para rodar. E como é que foi a gestão desse time? Porque você chegou nova ali, de repente senta numa cadeira de liderança, né? Frente a esse time que está fazendo uma implementação de SAP, e quem já passou por isso sabe o quão complexo é, né, pessoal? Quais foram talvez as principais características ou virtudes que tu entendeu, Ana, que fez a diferença para que esses processos acontecessem de uma forma correta e desse certo o projeto? Olha, você sabe que ali, quando eu olhei, né, para essa implementação, eu falei assim, bom, quem que eu tenho aqui? O que a gente está implementando? Foi entender o que a gente estava implementando, né? Essa foi a primeira leitura. Os recursos que tinham mais conhecimento técnico, né, também foram alocados para esse projeto. Mas o interessante disso é que eu tinha um dos recursos que tinham acabado de vir para a área também. Ele era um recurso que já tinha tido uma passagem na área de finanças, mas ele estava há uns 10 anos, mais ou menos, na área técnica, e estava voltando para a área de finanças. Mas esse recurso, ele era muito questionador, né? Então, assim, era um recurso que eu também apostei naquele momento entre ter um técnico e um questionador, que queria entender como que aquela roda ia girar, né? Quais as conexões que aquela roda tinha. E, ao mesmo tempo, eu precisava também desenvolver essa pessoa, tecnicamente. Ela ia estar junto com um técnico e, portanto, ia estar se desenvolvendo. Então, foi ótimo, porque deu super certo, as pessoas tiveram uma comunicação, um complementava o outro, e a empresa, né, e todo mundo saiu ganhando, né? Hoje é uma gestora que está no mercado também, né? Ela é gestora de um grande time, de uma grande multinacional, né? Então, é um super orgulho quando a gente vê que a gente forma pessoas e elas aplicam isso no dia a dia delas, né? É muito bom, né, esse retorno, né, que a gente vê do crescimento dos profissionais que tiveram com a gente, sejam pares, até superiores, ou, ou que trabalhavam conosco. É muito legal a gente ver o crescimento das pessoas dentro dessa jornada, né? E falando um pouco de conquista, para a Anabela, teve algum momento na sua carreira que tu considera como ponto alto de conquista? Ai, um ponto alto, são tantos pontos, né, que a gente tem de conquista. Eu acho que a primeira conquista para mim foi quando eu me tornei gerente, né? Eu trabalhava na PwC, era uma expectativa a promoção, então ali eu estava de férias quando saiu, né? Estava com a minha família de férias, aproveitando o sol na Bahia, e foi uma delícia receber aquela mensagem que eu tinha sido promovida, né?
E eu sempre quis fazer muito jus a isso. E acho que, fora isso, que foi para mim uma conquista bem pessoal, as minhas grandes conquistas foi ver as pessoas do meu time crescendo, né? Eu acho que esse é o melhor. É uma satisfação que eu tenho de olhar para as pessoas, que, obviamente, quando você vê pessoas crescendo, tem os dois lados. As pessoas precisam querer crescer, né? Elas querem ter um objetivo, um lado que elas querem alcançar, e você precisa estar aberto e atento a isso e ajudar a promover esse crescimento. Então, eu vejo muitas pessoas hoje, né, que cresceram, conquistaram o mercado, e elas hoje são excelentes profissionais, muito reconhecidos. Acho que essa é o maior orgulho para mim, é a maior conquista. Mais do que entregar um projeto ou outro, porque isso a gente acaba fazendo mais corriqueiramente, é olhar para essas pessoas e ver o quanto essas pessoas tiveram oportunidade, foram ouvidas, né? A gente aposta a ficha nessas pessoas e elas cresceram, né? E, Ana, e se a gente fosse listar, talvez assim, 2 ou 3 características ou qualidades que diferenciam aqueles profissionais que a gente vê que alcançam o sucesso e aqueles que acabam ficando estagnados, quais seriam, na sua opinião? Olha, um dos pontos, né? A resiliência, né? Eu acho que a resiliência, porque o mundo tributário é aquela coisa, você fez, ele muda. Você tem o desejo de uma outra área que não é o desejo, muitas vezes não é o desejo que está numa lei, né? Para ele, o pensamento é muito mais simples. Então, eu acho que a resiliência é um ponto muito forte. A flexibilidade, eu também acho que é um ponto muito forte para o profissional poder se adaptar, né? Flexibilidade e adaptação é um ponto muito forte, porque as coisas mudam muito e você... Quantas vezes, Diogo, você não chegou no escritório e falou assim, hoje eu vou fazer tal coisa, e você não fez absolutamente nada daquilo que você havia planejado, né? Seu mundo foi de ponta cabeça porque alguém precisava de alguma coisa mais importante, outra coisa que era mega urgente, e você teve que abortar o que você tinha planejado para poder fazer isso. Então, tem que ter isso, não pode ter uma rigidez, né, para isso. E esse profissional, ele precisa estar atento a essas mudanças de mercado, né? E a gente fala muito de mudança de profissão, né? Você não pode estagnar. O mundo hoje oferece muitas oportunidades e você pode fazer do limão verdadeiramente uma limonada com um conhecimento que se tenha, né? Hoje a gente fala assim, e a gente fala muito, né? Quem era técnico de informática, né? Não precisa ter conhecimento técnico tributário. Quem tem conhecimento técnico tributário não tem conhecimento em sistemas. Hoje não. Hoje as coisas se misturam, hoje você evolui. Então, você tem que ter essa fome por conhecimento e não deixar as coisas simplesmente passarem em branco. Não é fácil, qualquer carreira não é fácil. Hoje em dia, o jovem, ele fala assim, está muito conectado no propósito dele, que eu não acho que está errado, eu acho que está certo, mas você precisa ter uma maturidade para saber se realmente aquele propósito que você tem é ele de fato, e se ele realmente não tem conexão. Não é em um mês e às vezes em um ano que você consegue perceber isso. Precisa ser um pouco resistente e explorar a sua própria resistência do grau de pressão, do grau de dificuldades que você vai passar. Nas dificuldades e nos erros é que a gente aprende, né? É ali que a gente cresce, que a gente vai tomar decisões que vão fazer com que a gente use as experiências certas e aquelas que não deram certas também, para você avançar e crescer na sua carreira, né? E na vida também, né? E na vida, e na vida. E qual que é o papel, Anabela, nesse processo, por exemplo, da educação, né? Porque a gente está falando aqui em relação a estudo e educação. Qual para você é o papel? A importância dessa educação hoje que o pessoal tem. Bom, hoje em dia, a gente sempre conversa muito na Unilever, né? Só não aprende quem não quer,
porque está tudo aí pela internet, né? Vários cursos à distância a gente tem, a troca rica de experiência com profissionais, né? Em qualquer nível, em qualquer gestão, em qualquer plataforma de carreira que ele esteja. Então, você tem de tudo. Você mesmo me deu alguns exemplos, né? De pessoas que tiveram boa vontade, sabiam onde queriam chegar, o que queriam conquistar, né? E elas foram aproveitando todas essas oportunidades. Então, eu acho que quando a gente fala hoje, eu vou, por exemplo, contratar uma pessoa que é formada, tem MBA, tem isso, tem aquilo, não dá para ser só uma pessoa que tenha esse grau de instrução só focado nisso. O relacionamento, a visão aberta para aprender novos negócios é fundamental. A empresa não fica mais estagnada, né? Então, você tem que abrir o seu leque também para que você acompanhe toda essa evolução. Acho isso é fundamental no papel da educação, que vai em qualquer nível, da educação básica que você tem, né, até a educação que você adquire dentro da companhia, navegando em diversas áreas. E como é que tu vê, por exemplo, hoje, né, quando a gente fala de, vamos pegar essa educação básica tradicional, né, o quão conectada ela está com a realidade das empresas hoje? Elas estão conectadas? Existe um gap entre essa conexão? Como é que está isso hoje? Olha, eu acho que tem um gap, sabe, entre as empresas, né, e essa educação básica. Muitas coisas mudaram, né? É difícil hoje você ter uma formação, talvez como você teve, né? Era uma educação mais tradicional, era uma educação muito focada em respeito àquele profissional que estava ensinando a gente. Talvez fôssemos menos questionadores, né? Mas muito absorvíamos demais conhecimento. E hoje, por si só, todo mundo é muito questionador, né? O jovem, a criancinha, né? O bebê já, vamos dizer, ele já é questionador, né? 3, 4 anos já questiona muito os pais, né? Já põe a sua vontade para fazer jus ali dentro do ambiente. Mas eu acho que as companhias hoje, como eu falei, hoje você tem uma gama muito grande para estudar, para você aprender o que você quiser, né? E nós temos, por exemplo, dentro da nossa companhia, pessoas que são autodidatas. Existe um respeito por aquele que é autodidata, daquele que não é autodidata. Mas você só se desenvolve se você lê, se você vai atrás, né? Não adianta você só, eu quero receber, eu quero receber. Não é assim que funciona. Se você não lê, se só alguém ficar te contando a informação, né, você não absorve, você não dá a sua interpretação para aquilo que você leu. Você já recebe uma interpretação pronta de um terceiro. Então, eu acho que essa conexão do que as empresas hoje, né, exigem de um profissional, né, conectado com como é esse mundo da educação básica. Eu não vou falar aqui de uma educação básica só de escola particular, né, que não é a maioria da população brasileira. A gente está falando Não é a muito de realidade escola do pública. Brasil, sem dúvida, exato. Uhum. Exatamente, né? Aquele que estuda tem uma escola particular, ele tem mais condições, ele vai fazer um inglês, ele tem condições de conhecer pessoas de outros níveis. Então, eu estou falando daquele básico mesmo, onde a pessoa realmente necessita, né, ali das condições do governo para poder se alavancar nesse mundo. Então, eu acho que essa conexão, a pessoa fica muito defasada. As empresas, algumas possuem programas, né? Você pega um menor aprendiz, você pega alguns estagiários, depende dos programas da empresa e tem esse desenvolvimento. Em uma das empresas que a gente passou, que eu passei, eu contratava estagiário, né? E eu tinha estagiário de todos os níveis, aqueles estagiários que eram os que não sabiam, nunca tinham trabalhado, daqueles estagiários, né, que já tinham tido. Eu falava, nossa, você não é nem mais estagiário, né? E assim, a gente olhava e falava assim, a empresa quer o melhor, mas qual é o propósito daquele estágio naquela empresa? É a gente desenvolver alguém, e mesmo que você não vá ficar, colocá-lo pronto para o mercado com uma
bagagem, ou é você já ter uma pessoa pronta com aquela bagagem que vai ser bom para a empresa? E que propósito, então, você tem de ter um estagiário e propósito de desenvolvimento das pessoas, né? Então, acho que ainda um pouco disso fica um pouco desconectado, sabe, com as empresas, porque o mundo é muito rápido, é muito volátil, muito ágil, e é difícil ter esse tempo, esperar esse tempo para você poder desenvolver uma pessoa. Mas, de novo, os recursos hoje são muito melhores, né? E muito mais recursos do que antigamente. Então, é achar um match aí entre essa oportunidade que a pessoa vai ter, daquela oportunidade, né, da pessoa ter um autodesenvolvimento. Oh, excelente, excelente. Vamos voltar um pouquinho para a sua história. Então, a gente saiu da Promon e aí o próximo passo foi? Nossa, o próximo passo foi um ano sabático. Ah, rolou um sabático. Rolou um ano sabático, que foi muito bom, muito bom. Eu falava assim, sabático, mas meus amigos falavam assim, mas que ano sabático você teve, né? Porque eu fiquei mais com a minha família mesmo, que eu precisava ficar com a minha família, mas um amigo meu falou assim, você está em casa? Eu falei, tô em casa. Ele falou, você está de madame? Eu falei, mais ou menos, né? Ele falou assim, vem fazer um trabalho comigo, eu estou precisando muito de um profissional, me ajuda no trabalho. E eu fui ajudar esse meu amigo também, um grande amigo meu, a fazer um trabalho de consultoria, um levantamento de crédito numa empresa também, numa indústria. E fiz esse trabalho com ele, que foi super gratificante, foi ótimo também. E ele fala assim, você nunca teve um ano sabático, né? Porque você nunca conseguiu parar quieta. Aí eu fiz isso, fiz uma viagem também, depois acabei voltando, e quando eu voltei, e aí eu já tinha completado, eu também falei, não aguento mais ficar, né? Eu falei, eu quero realmente voltar, é isso que eu gosto mesmo, também foi um ano para eu poder me reafirmar se era isso que eu gostava mesmo, porque eu vejo o propósito, tem gente que fala, eu vou montar alguma coisa, mas eu gosto de trabalhar na empresa, gosto de ensinar quem trabalha comigo, e voltei para o mercado, né? E quando eu voltei para o mercado, foi exatamente um ano depois, eu entrei na Sony, fui trabalhar na Sony, né? Uma empresa com uma marca muito admirável no mercado, né? Apesar de hoje ter todas as suas dificuldades aqui no Brasil, tudo, é uma empresa que tem muitos negócios, e foi muito, muito bom ali, uma cultura completamente diferente, né? Uma Eu cultura ia falar, é uma cultura bem diferente, né? bem Japonês. diferente. Exatamente, Conta um pouquinho como exatamente. é que foi essa adaptação à cultura, que eu acho que isso é legal também, porque aqui tu não teve uma mudança talvez de país, né? Como às vezes, por exemplo, eu sou um executivo, vou ter uma oportunidade de morar no exterior e vou ter que me adaptar à cultura lá fora. Aqui tu teve que adaptar uma cultura interna da companhia. Como é que é isso? Realmente, assim, a cultura é uma coisa muito forte, né? Eles possuem uma forma completamente diferente de trabalhar. E você tem que aceitar, porque é cultura, é cultural, né? Mas é muito importante porque é muito respeitoso, né? Eles respeitam muito, né? Você tem a hierarquia homem, mulher, você tem a hierarquia chefe, né? Gestor, né? E essa questão, né? Por exemplo, a gente tem certos hábitos que eles não possuem, esses hábitos, né? O próprio cumprimento mesmo, o cumprimento, né? Diferente do nosso, né? Aperto de mão, beijo, abraço, não existe isso, né? Não tem, isso é coisa de brasileiro, né? A gente fala que é coisa de brasileiro. Então, tive que me adaptar. É uma coisa que é muito forte, né? Pontualidade nas reuniões. Se você falou alguma coisa, você falou, acabou. Não tem esse negócio de você fala uma coisa e escreve outra. Não tem. Então, isso é uma coisa muito correta, né? É uma cultura muito correta, né? É uma cultura que eu admiro muito. Eles são muito corretos, muito certos, procuram fazer, inclusive, toda a parte que a gente via de todas as questões técnicas que a gente discutia, né?
são conservadores, a gente sabe que a cultura, né, é uma cultura mais conservadora mesmo, né, o que deixa a gente tributarista numa zona, né, de conforto gigante, porque é diferente. Então, assim, ali eu aprendi muito com isso, né, com esse respeito a essa cultura, né. Depois dali, foi muito interessante, porque eu vou traçar um paralelo, foi da Sony eu fui para a Goodyear, uma americana, né? Assim, são mundos completamente diferentes, completamente diferentes. Tomada de decisões mais rápidas, né? O que numa indústria, né? Numa indústria oriental, você tem uma tomada de decisão que é mais difícil, porque você reafirma, né? Por diversos pontos, e eles também têm uma visão diferente, porque o Brasil tudo é complexo, né? Imagina, aqui você não federal, dificilmente você discute alguma coisa, né? Estadual ainda a gente discute, mas no âmbito federal, dificilmente a gente vai discutir com o governo uma lei, né? Ou pedir uma mudança de uma lei que afeta o setor, tem que ser via associação. Então, ali, essa demora, às vezes, para tomar uma ação é muito diferente de uma indústria americana, né? Que uma indústria americana já quando você vê, já foi, né? São culturas distintas, né? Eu sempre falo, não tem certo e errado, são meios diferentes de visualizar o processo, né? E, obviamente, alguns têm um pouco mais de apetite ao risco do que outros, né? Eu acho que esse é um ponto também que diferencia muito, até acho que forma de trabalho, né? Quantidade de horas trabalhadas, eu acho que tem um pouco também nessas questões. E pós-Goodyear, Unilever. Unilever. Aí chegamos onde estou, né? Acabei de completar 5 anos de Unilever. 5 anos, parabéns. 5 anos, obrigada. Muitos desafios, uma estrutura gigante, como eu nunca tinha passado antes, né? Realmente, todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente olha, será que a estrutura está assim ainda, né? Quem está aqui, quem está onde, movimentação. Uma empresa que pôde abrir o leque, porque eu nunca tinha pensado que quando você trabalha na área tributária no Brasil, você fala, o que eu vou fazer em outro lugar? Porque essa complexidade não existe, né? Mas na Unilever, eu consegui abrir esse leque, né? E olhar para posições que são globais, para posições que são diferentes. Você comentou em algum momento, né? O que será dessa carreira, né, da gente agora no futuro? A gente discute bastante isso dentro da Unilever também, e eu não preciso hoje ter uma carreira, você é um analista, você é um especialista, você é um coordenador, agora você é um gerente, agora você é um diretor, e aí você é um vice-presidente, tal. Não precisa, porque está tão diversificado o conhecimento, né, e essas tecnologias que a gente que vem tomando conta da gente, que tornam pessoas especialistas em algumas coisas, e elas podem ajudar não só a área tributária, mas ela pode ajudar a tesouraria, pode ajudar a controladoria, pode ajudar o business, pode ajudar a área de legal, né, que é o jurídico. Então, aquele conhecimento, ele se diversifica, né, não horizontalmente, mas verticalmente, né? Que você vê que é como se fossem os dedos da mão, né? Você vai colocando aqui esse seu conhecimento, como que você aplica ele numa tesouraria, numa área de tax, num jurídico, numa controladoria, com o business, e cada um sai um resultado diferente. E todos esses resultados saem positivos para a companhia. E a gente chama de jornada da experiência, né, Ana? Porque eu acho que talvez falando de mim, né, quando eu entrei, existia uma questão hierárquica muito clara, né? Eu saio daqui, daí eu vou para o próximo passo. Hoje o meu time, por exemplo, a gente trabalha com squads, né? Então, assim, todo mundo reporta para os gerentes, né, que são os country managers, que reportam para mim como diretor, e eu olho assim, eles não têm uma estrutura clara, porque ele não vai virar um analista, que vai virar um analista sênior, que vai virar um gerente, que depois vai virar um diretor.
essa jornada ela mudou, né? Esse caminho está mudando, né? E aí, se tu quiser compartilhar um pouco de como é que está isso na Unilever também, como é que vocês veem esse profissional do futuro? A gente discute muito isso, né? Future of Tech, a gente fala, e a gente fala o que você, quando você está discutindo o futuro da área tributária, você está discutindo intrinsecamente o que um profissional, né? O que você desenha de um profissional. Nós temos um profissional dentro da área que ele tem uma habilidade para aprender Python, programação, implementar todas essas tecnologias ágeis que a gente vê hoje, Power BI, ClickSense, ele consegue navegar com tudo isso, que não tem mais aquele negócio. Obviamente, a gente tem a questão de níveis, né, do profissional, coordenador, tal, porque você precisa alocar isso ainda nas empresas. Mas a gente não vê o profissional se limitando a isso, né? Se eu sou um analista, não vou fazer um trabalho de um coordenador. Não, ali você tem que voar, né? Voe com a sua imaginação, aplique, porque a gente vai dando corda, né? E ele vem, além dele crescendo, ele vai se desenvolvendo. E como que a gente vê isso? Não só a área de techs o enxerga assim, como outras áreas enxergam aquele profissional e ele tem a oportunidade de se relacionar, e como estava falando, né? Você se relaciona com o gerente, com o diretor, com o vice-presidente, com o local, com o global, sabe? Você navega e você deixa navegar, né? E é essencial. E assim você alimenta aquele profissional com as oportunidades, né, que aparecem na empresa. Você não limita. Então, a gente só consegue ver crescimento para tudo quanto é lado, né? Abre-se oportunidade de troca de experiência ele também, voa. né? Abre-se oportunidade de troca de experiência, né? E o Muito. que antigamente talvez seria quase impensável, né? Sei lá, um analista, falar com um VP, hoje, às vezes eles estão na mesma reunião juntos, né? E trocando ideias e dando essa disponibilidade de espaço também, né? Fora isso, é dar oportunidade. E a oportunidade muitas vezes vem aqui dentro de casa, no Brasil mesmo, vem, quer seja na área, quer seja em outras áreas, como visto de uma forma global. Quando ele se torna uma referência, ele é capaz de ajudar a área de qualquer forma, né? Mesmo não sendo um técnico, um específico naquela função, ele vai conseguir questionar, ele vai conseguir colaborar, vai conseguir ajudar naquela construção, né, daquele projeto, enfim, aí ele pode, e aí ele vai crescendo, né? Então aí a gente tem essa conexão de carreira, que não preciso ter uma carreira necessariamente, a gente tem discutido bastante isso, principalmente dentro da área, se eu tenho que ter uma carreira em que ele tem que ter a hierarquia, né? Ou se ele pode ter uma carreira em que... E às vezes a gente tem que respeitar isso, porque você coloca a pessoa para ser um gerente e não é isso que ele quer, né? Porque ele vai ter que cuidar de outros assuntos. Ele quer aplicar aquilo que ele conhece em diversas áreas. Então você tem que ter essa visão. E tem que ser remunerado tal qual, né? Porque ele contribui. O que ele traz ali é contribuição para a empresa, né? E aqui tu trouxe um ponto importante, Ana, que a gente gosta de abordar, que é qual que é o papel do líder, né, da organização frente a esse processo? Porque, como tu comentou, às vezes a pessoa não quer ser gerente, mas às vezes ela quer e tem medo. Onde é que o líder entra nesse processo aqui? Então, esse é o papel fundamental, né, que é a conversa entre líder e liderado. É entender o momento. Isso é um momento, né? O que você busca? E você ir fazendo as perguntas, trazendo, né, esse profissional para pensar na própria carreira dele, né? E ele avaliar. E você colocar, quando você é um gestor, o que esperam de você, né? Quando você é um gerente, o que esperam de você? Quando você é um diretor, o que esperam de você, né? E você tem outras habilidades que você tem que usá-las no seu dia a dia, né? Quando você é um analista, você tem que ser o técnico ali, ter o seu conhecimento. Quando você é um gestor, você tem que ter essa habilidade de trazer o seu time, de entender, de conversar,
de dar atenção, feedback, né? Não é só feedback no momento de avaliação, é feedback constante, né? Fez uma coisa que está boa, reconheça. Fez uma coisa que não está legal, reconheça, oriente, né? Instrua, né? A pessoa precisa pensar por que ela fez aquilo. A gente fala, ninguém erra alguma coisa porque fala, hoje eu vou errar. Ninguém fala, hoje eu vou fazer errado, vou chegar na empresa e vou resolver fazer errado. Né? Não é assim que funciona. E a gente incentiva o profissional, se arrisque. Se você errar, eu estou aqui com você. Nós erramos juntos. A responsabilidade é da área. Ninguém, se você deixar de marcar um gol, quem vai perder é o time como um todo. Você não marca, né? Mas quem perde é o time. Então, a gente tem que trabalhar com todo mundo para que a gente jogue e ajude aquele profissional a fazer o gol do lado certo, né? A poder caminhar ali todo mundo junto. Não adianta furar o barco só de um lado, vai afundar do mesmo jeito, né? E nessa linha, Anabela, quando tu vê, como é que tu entende o que é mais pedagógico hoje, né? Talvez nesse processo, o erro ou o acerto? Olha, Diogo, eu acho assim, o erro as pessoas aprendem, né? A gente fala que vai na dor, né? Mas eu tenho feito um trabalho com a minha equipe de você reafirmar aquilo que está correto. Olha, eu acho que você teve uma atitude aqui que foi positiva, teve uma maturidade, teve uma conversa, eu acho que esse é o caminho mesmo. Você fez a leitura da pessoa que está do outro lado, que foi muito importante. Ou você, para tomar uma decisão, você buscou algumas informações, você falou com algumas pessoas, você se preparou, você dividiu com o gestor para depois, né, ir à frente de outras áreas para você poder colocar qual era a posição. Então, é muito importante você reafirmar isso, né, para o profissional. E o outro ponto é, se alguma coisa não deu certo, não espere passar. Já traga a pessoa para perto de você, já faça uma reflexão em conjunto, e a reflexão tem que ser sua, inclusive. O que você faria diferente para que aquela situação fosse evitada? Né? Porque você é um gestor, você tem responsabilidade sobre isso, né? Ele não é nominal. Então, eu acho que tanto o erro quanto, que a gente chama de erro, né? Mas eu digo que são lições aprendidas, né? Você tem que delegar e não delargar, porque senão fica, entendeu? Você fala assim, foi você que errou, fica aquele erro de apontamento, quem foi que errou, onde foi que errou, né? E quando você traz a pessoa para perto e você mostra para ela que você está junto, né? O comprometimento, eu vejo isso, eu pude ver isso com o meu time, é outro, é fantástico, sabe? A pessoa fala, você quer que a pessoa se dê bem, e a pessoa não quer que você fique envergonhada dela se ela fizer alguma coisa errada, né? Então, é mútuo esse cuidado que se tem um com o outro, né? Porque no final do dia, se a gente errar, a gente errou juntos, foi a área, né? Não foi a Ana, não foi o Diogo, foi a área que errou, né? Exato, exato. E, infelizmente, na nossa trajetória acontecem erros, né? E se a gente fosse pegar um pouco dessa tua história, né, por várias empresas que tu passou, teve algum erro significativo que serviu como um aprendizado e que tu poderia compartilhar com os nossos ouvintes para que talvez eles pudessem aprender também um pouco desse processo? Tem erro sim, claro, errei, né? Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E eu não tenho o costume de ficar pensando só naquele erro, né? Então, quando você erra, você pode ter várias razões, vários motivos para isso. O que você tem que fazer? Refletir. Então, o primeiro passo que eu fiz, poxa, se eu cometi esse erro, né? Puxa, deixei passar aqui um ponto que era tão importante para a empresa, para eu não deixar passar outros, o que eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um mapeamento.
né? Então, eu fiz um mapeamento de uma necessidade. Então, olha, eu vou mapear, por exemplo, todas as contas que estão relacionadas à área tributária. Vou verificar tudo que tem dentro dessas contas, mas eu vou verificar, e aí então eu vou falar assim, agora eu vou fazer o trabalho? Não dá para fazer o trabalho, né? Porque eu tenho outras coisas para fazer também. Mas como que a gente, então, traz isso para perto e tem certeza de que você não vai errar em... Você vai mudar o nome, mas você vai errar, né? Você vai mudar a conta, por exemplo, mas você vai errar porque são tantas outras. Então, o que eu procurei fazer? Eu falei, bom, vou fazer um mapeamento, né? Do que eu preciso ter na minha mão, que eu não posso deixar. Eu vou levantar, por exemplo, prazos de prescrição, eu vou levantar se a gente tem processos, eu vou monitorar em reuniões mensais, né, para verificar a flutuação das contas, né? Eu tive um problema com uma conta na ocasião. Então, eu acabei desenvolvendo não só para isso, né, mas para outras. Então, eu vou olhar, vou ver um processo, o que eu tenho aqui que é importante na minha mão, né? A gente estava falando um pouquinho antes de créditos, né? Créditos tributários, né? A gente estava falando dos julgamentos do ICMS na base, que todos saíram, né? Todos os meus amigos tiveram o trânsito em julgado, todos eles ficaram no mesmo barco levantando, fazendo conta e levantando documento, né? Então, quando você tem isso, o que a gente automaticamente já faz? Com base numa experiência do passado, né? Eu falei assim, bom, o que eu preciso pensar para que isso dê certo, né? Então, fiz um mapeamento do que eu precisava, identifiquei pessoas para trabalhar, pedi essa pessoa exclusivamente no time, fizemos reuniões de acompanhamento, traçamos a contratação de uma empresa, aonde a gente queria chegar, em que momento a gente queria chegar. Então, tudo isso, ele só me agrega. E tudo isso que eu fiz, por exemplo, lá no passado onde eu errei, ele faz parte da minha rotina do dia a dia, né? Toda vez que eu tenho um desafio, toda vez que eu tenho alguma coisa, eu tenho, então, que pensar como eu vou fazer aquele trabalho da melhor forma para dar transparência e para conseguir atingir o prazo e não trazer nenhum risco para a empresa, né? E dividir com os meus gestores acima também. Olha, tenho esse plano. Você também tem alguma ideia diferente, né? Porque se ele tiver, a gente põe na mesa, a gente discute e a probabilidade de dar algum problema vai decrescendo. Legal, excelente, excelente ponto, excelente ponto. Dentro desse processo, a gente tem muito aquela questão do líder super-herói, né? Que nunca erra, que é perfeito. Existe, de fato, um líder perfeito? Olha, não conheço, viu? Não conheço. A gente erra, os nossos líderes erram, né? Mas é o que eu te falei, entendeu? Ninguém acorda hoje falando, vou errar, né? Acontece, acontece. Ninguém é perfeito, ainda somos seres humanos, né? Não estamos programados para não ter erro. Mas eu acho que, de novo, né? A transparência é tudo, né? Olha, e já levanta a mão, não espera que alguém vai ver, não, entendeu? Se você enxergou o erro, vai lá e já fala, olha, gente, tem um problema aqui, me ajuda a consertar, entendeu? Olha, ou eu pensei nisso, alguém tem mais alguma ideia como que a gente pode consertar? Né? Eu acho que a transparência, de novo, e o diálogo é fundamental. E nessa tua jornada, teve algum líder que te inspirou, Anabela? Seja interno Sim. ou mesmo externo? Eu tenho alguns líderes que me inspiraram, né? Alguns que eu olhava e falava assim, nossa, eu quero ser igual, né? Que eu acho muito bacana esse relacionamento. Eu acho que as minhas duas últimas líderes são exemplos disso, né? Foram mulheres e eu acho que é muito bacana a gente olhar para isso. Mas eu também tive líderes, né, Diogo, que eu falei assim, eu jamais quero ser igual a esse líder. Né? Então, eu também aprendi isso. Eu não fico olhando assim, igual esse líder foi um carrasco, né? Eu também vou ser um carrasco. Não, você tem que tirar aquilo e olhar e falar assim, poxa, não foi bom. Por
por que você vai repetir gestos que não são bons, né? E você tem que encontrar seu modelo de gestão. Então, acho que isso também é fundamental, né? Então, eu acho que tem os dois lados, né? E dos dois lados você tem que tirar o melhor proveito, né? E construir a tua própria autoralidade, né? Tipo, quem sou eu, né, como gestor, né, dentro desse processo, né? Mais legal. E deixa eu te fazer uma pergunta um pouco assim, mais pessoal, mas como que é ser uma líder mulher dentro de uma grande multinacional? Olha, eu nunca tive, assim, esse negócio, é porque você é mulher, nossa, e aí vai ser difícil. Eu acho que eu sempre fui até um pouco desencanada com isso, né? Eu acho que tem mulher que é mais encanada. Eu sou mulher, eu era a única mulher na reunião. Eu já cheguei algumas vezes a olhar e falar, nossa, eu era a única mulher naquela reunião, né? Mas eu acho que o respeito vem acima de tudo, independentemente do sexo, de raça, de cor, é uma questão de respeito, né? Então, ser líder mulher, eu respeito tudo, né? Eu respeito os seus gostos, eu respeito o seu jeito, né? A gente aprende a ter esse respeito, porque eu posso não gostar do jeito de uma pessoa, mas de um liderado meu, mas o liderado também pode não gostar do meu jeito, né? Então, o que você falou, não tem certo, não tem errado, existem formas harmoniosas de você trabalhar. A partir do momento que eu acho que não tem respeito, eu acho que hoje eu me sinto muito mais madura para isso, né? Hoje eu me levantaria e iria embora, né? Eu falo assim, a hora que você tiver respeito, né? E que for algo que você consiga conversar, obviamente com toda a educação, a gente volta e conversa. E entende se não tiver num bom momento, respeito, mas eu acho que ele tem que ser mútuo, né? Não dá para ser algo que seja desrespeitoso. Então, eu acho que É a trabalhar base, como né? mulher é a base. Eu acho que o É a respeito base, é é a toda a base. base. E hoje a gente fala muito sobre diversidade, né, Anabela? E quando a gente fala de diversidade, é em tudo, né? De ideias, seja de opção, seja, né, de orientação sexual, seja relação a sexo no sentido homem e mulher. Eu acho que a gente tem um momento muito multi, né? Isso na cultura. Como é que você está vendo isso hoje dentro da sua empresa? E como é que você observa isso no cotidiano no meio executivo? Olha, na Unilever, a questão da cultura, da diversidade, né, ela é muito forte, né? E a gente tem, assim, tem de tudo na Unilever, né? Outro dia foi engraçado, eu estava no elevador, vi um rapaz com a unha pintada, toda colorida, né? Às vezes você leva um choque, mas você se pergunta, mas por que você está levando um choque, né? Porque o seu tradicional é não ver isso, né? Mas aquilo não desqualifica a pessoa em absolutamente nada, né? Então, o jeito da pessoa, assim, ela é tão profissional quanto eu, né? Está ali tão comprometida quanto eu. Então, aquilo começa a se tornar para você, e eu venho de uma família muito tradicional, né? Que homem é homem, mulher é mulher, né? Só mulher pinta unha, só mulher tem cabelo comprido, né? Então, assim, eu venho disso, então eu começo a quebrar tabus, e também a minha filha, né, tem uma cabeça muito diferente da minha, inclusive naquela época. Então, você passa a ter uma visão diferente, né, e você passa a olhar, ela vira tão natural, né, mas é muito importante ter essa constância de colocar para as pessoas a questão da diversidade, né? Em todos os sentidos, porque não pode criar e ficar com os estereótipos que a gente tinha até então. O mundo mudou, as pessoas mudaram, não tem que ser do jeito que você acha que tem que ser só para você. E é Perfeito, muito perfeito. debatido isso na Unilever, muito, muito, muito. A gente Nós está. também temos trabalhado bastante nesse processo. Eu acho que as pessoas devem ser avaliadas pelo seu resultado, né? E o restante não interessa exatamente. E deixa eu te fazer um apanhado aqui, né? Então, a gente tem uma super executiva de uma grande multinacional. O que é sucesso para a Anabela? O meu sucesso é o seu sucesso também. Se não adianta só eu ter sucesso. A gente está juntos aqui, conversando, por exemplo. É um sucesso para mim aparecer?
é um sucesso para mim, mas é um sucesso para o Diogo também, né? Tem que ser mútuo, né? O sucesso é você se sentir bem com o que você faz. O sucesso é você fazer o bem para outra pessoa, é você ter o respeito. Isso é um sucesso. Quando você tem esse sucesso, eu digo que você tem paz, né? Quando você tem paz, você tem tranquilidade para tudo isso. Então, para mim, o sucesso se resume a isso. O sucesso não ocorre só para uma pessoa. Eu vejo ele como muito mais abrangente, muito mais global, né? Para que as pessoas estejam assim, e você se relaciona, né? Então, o que é bom para um tem que ser bom para o outro. Eu tenho meu time é muito legal porque quando a gente faz reuniões, a gente faz apresentações, a gente fala assim, a sua apresentação foi um sucesso, mas foi porque você me ajudou a fazer aquele material, foi porque você também fez parte daquele processo que você apresentou, né? E eu falo para você, eu coloco vocês na fogueira, a gente se prepara antes e vocês vão mostrar, porque o meu gestor precisa ver que eu não faço sozinha, tem outras pessoas tão boas quanto eu também dentro da companhia, né? E eu me sinto muito tranquila e segura de fazer isso, porque tolo é aquele que acha que a gente faz tudo sozinho, né? Não faz. Então, vamos trazer todos os coadjuvantes para mostrar a cena, né? Perfeito, perfeito. E dentro dessa linha de sucesso, qual que é o papel da carreira na sua jornada para o sucesso? A carreira, eu acho que ela é uma consequência daquilo que você faz, das suas ações, do seu aprendizado. Você não fala assim, eu quero chegar a tal posição, né? E o que você vai fazer para isso? Eu acho que é o contrário, você vai fazendo e ela vai vindo, né? Você vai tendo essa, obviamente, de novo, a gente falou, se uma pessoa vai ser um gerente, se não quer ser gerente, vai ser um líder, se não quer ser líder, porque você tem que ter essa leitura. Mas quando você quer, você vai lá e faz da forma diferente, da forma técnica. E a questão da carreira, que você vai galgando a carreira, ela vai vindo, porque isso é reconhecido, né? Não tenho dúvida. E se não está sendo reconhecido, reflita. Reflita, busque uma orientação e veja onde é que você precisa melhorar. Quais são os seus pontos fortes e ratifique os pontos fortes, mas aqueles pontos de melhoria, busque aprimorar esses pontos, que aí você vai ter verdadeiramente um crescimento. Não vai ser igual você estudar para aquela só, vou estudar para essa prova porque eu tenho essa prova hoje. Não, eu vou estudar para agregar conhecimento e você leva isso para toda a sua carreira. Aí sim, você está falando da sua carreira, né? Porque você vai levar ela e vai ser duradouro, não vai ser momentâneo. E todos vão passar a reconhecer isso. E nessa linha, qual que é, Ana, para você, o papel do networking dentro desse processo? Ele eu vejo, fundamental, né? Eu tenho muitas pessoas que eu conheço as pessoas no mercado, então a gente quer saber, obviamente, os assuntos confidenciais, né? Não são tratados, a gente já sabe disso, não tem nem o que a gente colocar aqui para falar. Mas com o network, a gente é gostoso porque você troca ideia de gestão, inclusive, né? Não são só assuntos técnicos. Você vai lá também, eu falo que é como se fosse uma terapia, né? Você divide algumas angústias, né, com seus colegas, ou você já passou por uma situação assim, e ele traz para você experiências. Olha, eu já passei, o que você fez, o que eu fiz. Então, o network, ele é muito gostoso porque ele te ajuda a você se ajudar, você tem a possibilidade de ajudar outras pessoas que precisam de ajuda no mercado também. O network não é só para você se recolocar no mercado, né? É justamente essa ajuda mútua, essa troca, a gente fala troca de figurinhas de conhecimento, conhecimento técnico, conhecimento de gestão, conhecimento de cursos, de falar de coisas boas, de dividir o quanto você se desenvolveu, sabe? De buscar com o seu colega, poxa, eu vi que você teve tanto sucesso quando trabalhei com você em tal assunto. O que você recorda? O que você pode trazer aqui para mim? Eu estou num momento da minha carreira X. O que você me recomenda? Né? Acho que o network é isso, ele é vivo, né? Então é muito gostoso isso. E dentro desse processo, teve algum conselho
que você recebeu assim e que tu queres compartilhar com a gente de alguém que serviu muito para o seu processo? Ah, tenho. Eu acho que um conselho bem bacana aqui para compartilhar, né, com o pessoal. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida, né? Você tem 2 ouvidos, né, e uma boca. Então, escute mais do que fale. E assim você vai poder entender o outro lado. É, Esse é o conselho que eu daria. e é difícil, né? E é É difícil. difícil, é É difícil. Às difícil. vezes a gente se empolga, né? Às vezes a gente não quer concordar, a gente sabe, mas ouça. Você vai ouvir o outro lado, você vai conquistar o outro lado, né? Vai trazer esse lado para perto de você e você junto vai conseguir ali ou colocar sua opinião, ou tomarem uma melhor decisão em conjunto. Mas com certeza, eu acho que esse conselho que sempre me deram, falar assim, não é à toa que você tem 2 ouvidos e uma boca. Pense nisso. E a Anabela já pensa em legado? Ah, sim, com certeza. Com certeza. O Já que você tem. pensa em deixar para as próximas gerações? Olha, eu acho que eu já venho até colhendo, sabe, um pouco do que eu deixo aí para as próximas gerações. Eu acho que essa questão de você estar perto do profissional, né, com quem você trabalha, das pessoas do seu time, dos seus liderados, é fundamental. A diversidade também, e a diversidade de ideias, de gêneros que estão dentro do time é fundamental e a gente vê que isso é só rico, né? A gente mostra para as pessoas e não tenha medo, né? Não tenha medo de deixar alguém aí para o seu lugar, que esteja preparado, porque, como a gente falou, né? Você associa isso à carreira. Se você pensa grande, vão vir coisas grandes para você, né? Então, você vai conseguir deixar pessoas preparadas, né, para o futuro e para assumir novas posições, e você também vai poder assumir. E eu gosto de deixar esse aprendizado, né? Para mim, assim, o que as pessoas poderiam fazer que fosse uma referência, né? Eu acho que a gestão que eu tenho, que eu trato com as pessoas e que você vai conquistando, ele para mim é o maior legado, porque eles duram. Não foi só quando eu tive a gestão com aquelas pessoas, eles duram até hoje, né? E eu venho colhendo esses frutos com as pessoas que eu tenho. Então, aí emenda com networking, que aí já vira quase que natural, né? Excelente, excelente. Deixa eu te fazer agora umas perguntinhas que a gente chama de behind the scenes, né? Tipo, quem é a Anabela fora do meio corporativo, né? Tem algum hobby? Gosta de leitura? Pedala? Faz exercício? Quem é a Anabela? Um pouquinho. Eu faço exercícios, né? Eu faço musculação, eu levanto cedo pra caramba, no geral. Não penso sábado e domingo, vou dormir até tarde, não. Eu geralmente acordo cedo, né? Então eu faço exercícios, eu adoro fazer os exercícios. Agora tenho feito eles todos via online aqui, né? Virtuais. Eu gosto de cozinhar, né? É uma coisa que eu curto bastante, de fazer coisas diferentes, né? E adoro limpar uma casa para dar uma desestressada geral. É bom saber, então, que quando precisar aqui a gente chama, daí, se quiser dizer. Porque Se os quiser, meus fique à dois pequenos, vontade. se tem duas coisas que eles sabem fazer, é bagunçar a casa. Né? A gente termina de limpar tudo, olha para trás, a sala já está toda virada de novo. Os pequenininhos são fogo, mas é uma delícia, é uma delícia. Tá bom. Ana, muito obrigado. A gente quer agradecer em nome do GP, né? A sua disponibilidade de tempo, esse bate-papo super gostoso, descontraído que a gente teve aqui, né, onde tu pôde contar um pouquinho da tua história, tu pôde contar um pouquinho dos desafios, dos aprendizados que tu teve nessa jornada. E deixo aberto para um último recado, alguma mensagem que tu queira dar para os nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez esse bom papo aqui, né, com você, pela IGP também.
Eu deixaria aqui para o pessoal nunca desistir dos seus sonhos, não importa qual seja ele, né? Mas faça ele com consciência, faça ele com respeito, faça acontecer para você, porque quando você faz acontecer para você, que é uma coisa muito boa, você exala tudo isso que você tem e, consequentemente, você também está fazendo o bem para o próximo, né? Não fique remoendo coisas que foram difíceis, tire o suprassumo disso, aproveite isso para você fazer um suco muito mais doce, um suco muito melhor, né? Que você possa ter aí desfrutar dos aprendizados, né? E não se lamentar com os erros e se lamentar com as pessoas. Vire o jogo, né? E quem traça a sua carreira, quem traça o seu futuro é você. Ninguém traça por ninguém. Então, é só você que é o dono do seu sucesso e onde você quer chegar. Excelente mensagem. Essa é a Anabela, gerente sênior da Unilever. Pessoal, muito obrigado. Agradecido pelo IGP novamente. É isso aí, pessoal. Um grande abraço.